Amados irmãos, demorando um pouquinho a chegar, porque nós estamos, caiu chuva forte. Não sei se foi chuva localizada, não sei se aqui choveu também, mas lá era chuva para valer. Então tivemos que aguardar um pouquinho ainda para estar aqui. Então, enquanto estamos em pé, o assunto que estamos abordando, solicitado pela confraternia, é o calendário profético. Ou seja, como será a sucessão de eventos, a começar com o arrebatamento da igreja. Os irmãos podem ver depois, se o irmão tem as notas, que eu coloquei um tópico, um assunto, e coloquei um sumário abreviadíssimo e o principal de tudo, que é a referenciação bíblica. A referenciação. Essa referenciação que está nesse material foi toda ela examinada à luz original. Que às vezes a gente coloca referência simplesmente por causa de uma concordância, por causa de conhecer de memória, mas num caso como esse, a gente é obrigado, no bom sentido da palavra, a pegar o texto à luz do original. Então os irmãos podem ter certeza que estas referências, debaixo desses tópicos, foram examinadas uma a uma. É possível que haja algum erro tipográfico, o que acontece. Então, por favor, queiram tomar seus assentos, e nós estamos lendo apenas os tópicos, ou seja, uma visão panorâmica do assunto, uma visão panorâmica, uma visão global. Depois, dentro do esquema do tempo, eu voltarei para ver até que ponto podemos entrar em detalhes. Então, para quem tem as notas, eu estou indo para o tópico de número 12. Estou lendo apenas os títulos, os tópicos. Uma visão global. Eu lembro da primeiríssima vez que visitei Nova York. E isso ainda na década de 50. Naquela época, meu navio dava a volta pelo mundo. E na época eu não sabia de nada, mas depois eu descobri, pelo amor de Deus, que Deus estava fazendo aquilo para que eu tivesse uma visão global do mundo. Eu precisava, como preciso muito disso hoje. Talvez se na época Deus tivesse me mostrado isso, eu tivesse feito com Jonas, fugido. E lembro da primeira vez que visitei Nova York. Eu era, na época, estava terminando a adolescência. E então nós éramos poucos crentes a bordo do nosso navio de guerra. E então, eu e o outro colega pensamos, Nova York é uma cidade imensa. E pegamos um mapa e a nossa ideia foi subir ao Empire State Building, que na época era o edifício mais alto. Certamente os irmãos conhecem bem aqui em Nova York. Por que eu estou contando isso? Vocês vão já descobrir. Ficamos lá, no último andar, 102 andares. E dali nós ficamos olhando, consultando o mapa, para ver onde ficava ponto tal, e etc. Depois tinha binóculos, a gente pagava, colocava umas moedinhas, para o binóculo funcionar, mas você podia ver as coisas mais ou menos de perto. Enfim, demoramos ali, eu acho que uns 40 minutos. Hoje eu não sei, mas naquele tempo eles serviam lá em cima, pequenos lanches, é claro. Bom, resultado, quando eu desci, já tinha uma ideia mais ou menos de Nova York. Então nós estamos fazendo isso, ou seja, olhando o assunto do pico da montanha. O 12. A falsa igreja mundial que predominou na Terra por 3 anos e meio sob a égide do anticristo e do falso profeta é destruída pela besta. Então veja como é o diabo. É destruída. A falsa igreja, aquele assombro que arregimentou o mundo. Eu sei que para os irmãos que estão me ouvindo, talvez não interesse isso, porque o que nos interessa
é estar preparado, subir com Jesus, não abrir e fechar de olhos, mas é como eu disse pela manhã, que uma das bênçãos de estudar esse assunto é ver o que é que Deus tem reservado para os seus, inclusive poupado os seus, no sentido poupado, no sentido por sentido. É destruída pela besta. Veja que horror. Elevou até os píncaros para depois destruí-la. Coloquei a referência. Surgirá em lugar da igreja falsa a adoração compulsória da besta, liderada pelo falso profeta. Então você está vendo que esse falso profeta certamente será um homem de grande envergadura, pregador de grande porte, enfim, conhecedor, não sei, porque é como se fosse um ministro da religião. O tópico 13, a besta, que você bem sabe que é o nome que o Apocalipse dá, revelando a sua natureza, a besta e seus exércitos concentrados em Armagedon, para a sua campanha militar contra Israel, visando a sua destruição total, culminando em Jerusalém. Então a partida será de Armagedon. Certamente muitos irmãos aqui têm passado por ali, e etc., em Armagedon, porque realmente é um planalto muito grande. Já estive ali mais de uma vez pesquisando, enfim. Ali a besta arregimentará os seus exércitos. Imagine, se o irmão tem boa facilidade de criar imagem, há pessoas que têm uma facilidade, é claro, estou falando de imagens boas na mente, isso facilita. E coloquei as referências bíblicas. Um grande massacre em Israel pelas tropas do anticristo, enfim. O tópico 14. Os últimos juízos divinos sobre o mundo, sob as 7 taças. Os últimos juízos no sentido de tribulação. São terríveis. Em que a ira de Deus, ira no sentido bíblico. Para nós que somos humanos e pecadores, quando se fala em ira, você só pensa em coisa ruim. Lembre-se que é ira bíblica, ira de Deus, é santa. É tanto que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. É ira contra o erro, ira contra o mal, ira contra as trevas. Não é ira contra a justiça, é ira contra a santidade. Deus nos guarde. Então, nós que somos humanos, quando ouvimos a palavra ira, que a ira no ser humano sempre está ligada a erro, a pecado, enfim. Mas aqui se trata da ira de Deus, um dos seus atributos. Tópico 14. Os últimos 15. Um terremoto sobrenatural. Se você costuma marcar textos dessa natureza, eu sugiro você sublinhar a palavra sobrenatural, para você não pensar que é um terremoto comum. Quem é que não sabe aqui o que é terremoto? Mas os terremotos que têm acontecido são naturais. Esse aqui não. Esse aqui é controlado por Deus, ou seja, não adianta previsão, nem tomar medida nenhuma. É sobrenatural. Imagine que horror não vai ser. De tudo isso a igreja será poupada. Ela será arrancada daqui, inclusive a palavra arrebatamento, o termo original significa arrancar com força. Isso significa, irmão, que tem muito crente agarrado com o mundo. Vai ser difícil Deus arrancar, vai conseguir arrancar. Há crentes enraizados no mundo. Espero que não haja ninguém aqui no auditório com raízes profundas. Mundo que eu digo no sentido de mundanismo. Mas se for uma pessoa salva, o Espírito Santo arrancará por misericórdia. Ele não arrancou do pecado, que era talvez pior. Quem sabe se aqui no auditório, não tinha homens e mulheres que antes de serem salvos estavam bem pertinho do inferno. Era só mais um passo e entrava lá, e Deus arrancou de lá. Glória a Jesus Cristo. Arrancou com mão poderosa, transformou, e hoje você é uma santa de Deus, um santo de Deus, na casa de Deus, louvando a Deus. A palavra arrebatamento, que muita gente pensa que é uma palavra simbólica, desde que no original a palavra de peso é, em primeiro lugar, arrancar, tirar com força. E nem me pergunto qual é o tipo de força. É um termo muito forte. Mas há um segundo sentido, que
que é retirar com força e levar para fora daqui. No tema arrebatamento. Então, voltando ao 15, um terremoto sobrenatural e mundial. Façam ideia. Estados Unidos, de vez em quando, enfrenta terremotos, México, não sei o que, o Oriente, mas são locais, mesmo sendo de grande alcance. Esse aqui, pelo que está na Bíblia, mundial. Pense a terra toda balançando. Meu Deus, não dá nem para você imaginar. Veja, o poder de Deus. A igreja será poupada de tudo isso. Não é melhor a pessoa aceitar Jesus agora e segui-lo? Já pensou alguém por descuido, relaxamento, deixar para depois e quando despertar for tarde demais? Então 15, um terremoto sobrenatural e mundial convulsionará toda a terra. Veja, não parece história de filme? Não parece história de filme, mas não é filme não, é realidade. E seus reduzidos habitantes, olha que horror. Mas irmão Antônio Gilberto então é pessimista. Pessimista não. Se você já estudou um pouco da tribulação, tanto no Apocalipse como em livros como Isaías, nessa ocasião a população da terra estará muito reduzida. Hoje a terra está com quanto? Aproximadamente 7 bilhões e um pouquinho de habitantes. Naquela época a terra terá pouca gente. Leia depois Apocalipse do capítulo 6 ao 17, quando você puder. Leia, que eu digo estudando. Ou seja, cada um daqueles juízos ceifam milhares e milhares, centenas de milhares de vidas. Tudo aquilo poderia ter sido evitado se aquele povo, ao ouvir o Evangelho, corresse para Jesus, a rocha da nossa salvação. Reduzidos habitantes, anunciando o fim do mundo. 16. Estou lendo só os tópicos. Veja que eu não estou lendo nem a Bíblia. Isso nós faremos agora, daqui a pouco, pelo menos uma referência bíblica. 16. A manifestação de Jesus em glória. O irmão sabe que a palavra glória, na Bíblia, eu não estou exagerando, eu não estou menosprezando, é uma das palavras mais difíceis da gente interpretar. O que você entende pela palavra glória quando ela aparece na Bíblia? Já notou que quase sempre, em cada contexto, tem um significado diferente? Então, se você aceitar a minha ideia, quando você tiver um tempo, reserve um tempo, pegue a palavra glória e dê uma olhada para ver o que significa. Glória, glória, glória. Lá no tabernáculo, quando a glória de Deus repousava, qual é o significado? Mas quando a Bíblia, enfim, lá no Monte da Transfiguração, enfim, a manifestação de Jesus em glória. Imagine ele que é o Senhor da glória. Que glória maravilhosa não será essa? Majestade e poder às nações da terra. Veja que pavor não vai ser esse. Ele virá, não é mais como Salvador, ele virá como juiz. Ele não virá mais como sacerdote, virá como juiz para julgar. Então aguardemos com paciência. Nós que recebemos tantos males às vezes da parte do mundo, deixa isso nas mãos do juiz. Buscando, descendo visível e lentamente com os seus santos anjos. Porque anjos maus não, os anjos de Deus. O tópico 17, julgamento das nações da terra. Aqui já não é mais, tem nada a ver com o julgamento da igreja. O julgamento da igreja ocorre paralelamente ao arrebatamento. E a palavra usada no original é interessante. É um termo significando, naqueles tempos, uma plataforma elevada, onde o juiz, quando havia decisão do tribunal, vinha à plataforma e anunciava o julgamento. A Bíblia usa um termo bastante claro para mostrar que se trata de um fato real. 17. Julgamento das nações da terra. Então eu e você, que somos brasileiros, e certamente muitos aqui têm cidadania dupla, oremos pelo Brasil, oremos pela terra, oremos pelo mundo. Se nós amamos o povo, se nós amamos a pátria, as pátrias, devemos orar. Não, mas
mas eu já sou salvo. Você é salvo porque alguém usou de misericórdia e lhe trouxe para Jesus. Não, eu me converti, fui convertido de uma maneira sobrenatural, enfim. Conta a história direita, que você também não sabe que muita gente está rolando sem você saber. É muita gente que nos leva a Deus e Deus ouve em oração. 18. O final da carreira nefasta do anticristo, a primeira besta, e do falso profeta. O final da carreira deles. O 19. Estou lendo apenas os tópicos, os títulos. 19. Satanás. Lembre-se que Satanás aparece com mais de um nome na Bíblia. E às vezes com nomes que a pessoa nem pensa que é ele. E diabo é o mesmo Satanás. A única diferença é que a palavra Satanás é uma palavra hebraica. E diabo é uma palavra grega. Mas diabo, ao pé da letra, significa fuxiqueiro. A pessoa que vai fazer fuxico, fala mal de você, sabia que ela está falando mal de você, e aí começa o inferno. Um crente que se dá isso está fazendo trabalho de diabo. Deus nos guarde. E Satanás é um termo que em hebraico significa perturbador, adversário, perturbador. Aqui é usado o termo que nós estamos usando, Satanás, aprisionado por Jesus durante 1000 anos. 20, o tópico, o reinado milenar. O pastor, nosso querido irmão lá de Chicago, nosso irmão Jader, abordou esta manhã, de maneira sumária, como estamos fazendo devido aos limites do tempo que da confraterna, algo sobre isso, inclusive com gráficos. Por falar em gráficos, se os irmãos não têm gráficos, verifique que gráfico é esse que você quer adquirir, se é confiável, se é seguro. E um dos gráficos, inclusive a casa agora vai reimprimir as 70 semanas de Daniel, está esgotado, né? Foi preparado pelo saudoso irmão missionário Lourenço Wilson. Deve ser reproduzido agora, vai ser possível. Mas os gráficos ajudam muito, porque você visualiza. Então, 20, o reino milenar de Cristo sobre a terra. Muita gente materializa tanto o milênio que ele perde a importância bíblica, que tem gente que espiritualiza demais. Mas o milênio, bom, nós vamos voltar ao assunto. Eu coloquei a referência. Nós vamos ver o tópico 21. Quem tem as notas. O final da carreira tenebrosa de Satanás. Então chegará o fim dessa pessoa maligna. Certamente muita gente aqui não encara esse assunto com asquerosidade. Tenha paciência, irmão, tenha paciência. Vai ter um fim a história. Apocalipse trata dele juntamente com outros livros. 21. 22. O juízo final. Eu coloquei entre aspas, juízo do grande trono branco. Lembre que essa frase é criada pelos teólogos. O correto é dizer juízo final. Mas quase sempre a gente usa juízo do grande trono branco. Tenha cuidado que se a pessoa perguntar, às vezes a pessoa não tem resposta. Mas essa frase é tirada de leitura do Apocalipse. O correto é juízo final. Juízo final. 23. Eu só coloquei 23. Por favor, não pense que são só 23 fatos. É o resumo do assunto. 23. Novos céus. No plural. Veja, irmão, o pecado atingiu também o espaço sideral. Deus criou tudo santo, tudo perfeito. Mas o pecado atingiu também o mundo sideral. Eu creio que você conhece alguma coisa da doutrina dos anjos, angelologia. E esse assunto então é estudado com mais profundidade lá. Novos céus e nova terra. Nova terra. Felizmente a Bíblia dá detalhes sobre esse assunto, não é só no Apocalipse. Um livro que trata disso de maneira profunda é a segunda epístola de São Pedro. Nós voltaremos ao assunto. Novos céus, nova terra, eternos, perfeitos, sem pecado. Parece, enfim, quem sabe, ficção do jeito que a gente encontra o mundo, com tanto hospital, com tanta fechadura de carro, fechadura de casa,
gente armada e guerras e tudo. Mas, meu irmão, essa maravilha vai acontecer. Vai acontecer. Novos céus, nova terra, eternos, perfeitos, sem pecado e sem qualquer mal. Então, você está com sua Bíblia, vamos ler pelo menos uma referência. E eu pergunto para o pastor Joel se a gente pode tomar mais uns 10 minutos, pastor Joel. Porque hoje os horários são bastante apertados, né? 3h30. Então, vamos. Bom, vai ficar aqui no relógio. O relógio está preso aqui na manga da camisa. Então, temos alguns minutos a nosso favor. Veja o tópico número 1. O arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando a qualquer momento. Essa é a nossa esperança. E esperança viva. Não é uma esperança falaz. Esperança, vamos dizer, morta. Esperança viva. Porque fiel é o que nos prometeu. 1 Coríntios 15, uma referência muito amada, muito lida, e apenas esses 2 versículos que estão indicados. Eu suponho que aqui todos, ou quase todos, têm manuais de teologia, onde entre essa parte ligada ao futuro, à escatologia bíblica. Eu mesmo, pela graça de Deus, já lancei mais de um livro, que a Casa Publicadora distribui, enfim, em língua portuguesa e também em língua hispana, e outros autores abençoados. 15, 51 e 52. De 1 Coríntios. O 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, há coisas, só Deus sabe quantas, que eu e você só vamos entender na hora. Então, para que essa bobagem de ficar sonhando e inventando? Espera acontecer. Você não disse que tem paciência? Aguarda um pouco. A Bíblia diz um mistério, ou seja, se Deus revelasse agora, a sua mente não ia caber, nem a minha. Nós somos finitos e limitados. Eu vos digo um mistério. Versículo 51. Eu vos digo um mistério. 51. Na verdade, nem todos dormiremos, uma frase que a Bíblia usa para a morte física, mas todos seremos transformados. Veja quanta riqueza tem esse termo. Então, quem sabe, será que não tem no auditório alguém dizendo: puxa vida, quando eu tinha 18 anos, agora já tenho 70, mudou tudo. Aguente com paciência. Pense numa moça com 19 anos, pense quando essa moça tiver 90, a diferença. Pense num rapaz que tenha, vamos dizer, 25 anos, pense nesse rapaz quando ele tiver 85, 90. Mudou tudo. E não é só o corpo, é alma, é espírito, tudo. Aguente com paciência. Deus nos fez para nunca morrer. A morte não fazia parte da história humana. Mas a Bíblia diz que por um momento o pecado e pelo pecado a morte. Deixa Adão para lá, não vá condená-lo. Tem gente que toca o martelo em Adão e Eva. Deixa para lá. Que graças a Deus, Deus entrou em ação. E veio o Messias abençoado, o Senhor Jesus Cristo. Levou tempo de preparação. Mas Jesus veio. Ele nasceu em Belém, como nasce qualquer criança. Suportou tudo, mas triunfou de maneira vitoriosa, e lá no Calvário ele disse: está consumado. Glória a Jesus, Está consumado. E lá em Hebreus diz: uma vez para sempre. Ou seja, a obra que ele realizou é tão perfeita que nunca mais será repetida. Uma vez, para sempre. Então, se alguém quer aproveitar, aceita Jesus, porque Deus não terá outro filho para mandar para morrer por ninguém. Se uma pessoa
ouvindo o Evangelho e for convicta pelo Espírito Santo a aceitar Jesus, deve obedecer na hora. Porque Deus não tem outro processo de salvação a não ser esse, porque foi e é perfeito. Voltando à leitura do 51. Seremos transformados. Como seremos? Eu gostaria de ter uma testa mais larga. Conforme, se puder dar um jeito, fazer uma operação. Mas eu tenho um nariz, parece mais um tucano. Dá um jeito, espera um pouco de paciência. Eu tenho aqui outro, espera, nós seremos transformados. A Bíblia diz, seremos como seus anjos. Aguarda com paciência. Se puder fazer uma cirurgia, não sei o que, dá um jeito lá, mas... 52. No momento, ou seja, num piscar de olhos, veja o poder de Deus. Só nós que somos salvos para crer no que a Bíblia diz, que parece ficção. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando você pega este texto, com esses outros que eu coloquei nas notas, e outros mais, principalmente do Novo Testamento, você vai ver que somente quem estiver sintonizado com o céu ouvirá o toque. Porque muita gente devido desconhecer a Bíblia e às vezes se basear só em livros. Por favor, não estou condenando livros. Se são livros bons, tudo bem, mas nada supera a Bíblia, nada. Se você tomar esse texto aqui e comparar com muitos outros, principalmente das epístolas, só quem tivesse... Você sabe o que é sintonia? Quando um rádio, uma TV, não sei o que, está sintonizado, ou um aparelho qualquer, entra na tela. Caso contrário, só quem estiver sintonizado com Deus ouvirá. Um incrédulo lá não ouvirá nada. Se o casal, um é salvo e outro é perdido, o perdido não ouvirá nada. Quando descobrir, o outro já se foi e pronto. Vai procurar em vão. Temos que estar preparados. Voltando à leitura. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Eu sugiro que os estudantes da Bíblia dêem uma olhada depois no Antigo Testamento, na expressão trombeta. É muita coisa do Novo Testamento que é explicada pelo Antigo. Eu não vou entrar em detalhes, mas não custa nada sugerir que você, se tiver concordância exaustiva, ou a sua memória for fabulosa, estude o uso da trombeta no Antigo Testamento, principalmente nas jornadas de Israel, no deserto. A última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja como Deus é justo. Primeiramente os mortos, salvos, que estão sepultados, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, pela segunda vez a Bíblia diz, transformados. Há uma outra versão que diz mudados, é fraca. Essa aqui é mais forte, seremos transformados. E o tempo não dá agora para entrar em detalhes, porque eu tinha que ler a Bíblia. Desculpa a minha franqueza, mas se eu não ler a Bíblia, muita gente aqui não vai crer. Vai pensar que é Antônio Gilberto que está explicando como será a parte então masculina e feminina. Depois disso, não dá tempo, porque é o tipo de assunto que devido muitos crentes serem fracos e muitas vezes guiados por televisão e passar a noite vendo novelas, e não acreditam, eu não creio nessas coisas. Então só pegando a Bíblia e mostrando, nós seremos transformados pelo poder de Deus. Versículo 53 não está pedido, eu vou apenas ler, porque convém que isto que é corruptível seja revisto da incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revisto da imortalidade. Só para ter por essa referência, eu coloquei mais. Quem puder depois, olhe, porque nós vamos encerrar daqui a pouco, a 15 minutos. Julgamento da igreja. Então, como eu disse pela manhã, o tema aqui parece negativo. Você sabe que quando a gente vê e olha e passa em frente a um tribunal, não sei o quê, a uma delegacia, a gente vê aquelas cenas e a gente fica então precavidos, horrorizados, mas aqui o sentido é bom. É julgamento para o crente receber galardões de Deus. Veja como Deus é bom.
Qual é o crente consagrado? Qual é o crente consagrado a Deus que trabalha pensando em galardão? Não acredito. Nós devemos trabalhar e dar o máximo para Jesus, em primeiro lugar, por amor. Você já viu que quando a gente trabalha por amor, quanto mais trabalha, mais se sente realizado. Amor, amor de Deus. Em segundo lugar, devemos trabalhar para Jesus por quê? Gratidão a Deus. Tudo o que fizeram não significa quase nada do que ele fez por nós. Então, trabalhar primeiro por amor a Deus. Você sabe que o amor é a força que move, é a maior força do universo, o amor de Deus. Glória a Deus. Glória seja ao seu santo nome. Julgamento da igreja. Outra coisa que esse assunto nos sugere, eu e você, enquanto temos vida, saúde, dar o máximo que pudermos no trabalho do Senhor. Quanta gente quer cantar e pregar e viajar, não consegue, não tem saúde, ou alguma impossibilidade. Às vezes a pessoa é normal, mas não pode, devido a cargos e encargos. Mas, meu irmão, conforme a graça de Deus, enquanto você puder, dê o melhor para servir a Deus. Mas, irmão Gilberto, o irmão está querendo dizer trabalhar no sentido de campo missionário, orar, interceder, escrever. Sim, mas lembre-se, um crente que não exerce trabalho nenhum na igreja, quem sabe se não é o seu caso, por favor não levante a mão, mas quem sabe se não temos aqui alguém que não tem cargo específico na igreja nenhum. Mas, meu irmão, se você vive uma vida santa, já está prestando um grande serviço ao reino de Deus. E se você vive uma vida imoral, você está prestando um grande desserviço. Abandone isso depressa. Então, se alguém não serve no sentido de orar, vigiar, viajar, escrever, campo missionário, cantar, ótimo, ótimo, ótimo. Mas mesmo que o crente não tenha cargo especial, mas vive uma vida santa, uma vida distanciada da prática do pecado, já está prestando grande serviço ao reino de Deus. Glória seja ao seu santo nome. Então o tribunal de Cristo, em lugar de alguém ficar, e agora? Como é que vai ser? O juiz é justo. Eu não acredito que um crente consagrado trabalhe para Jesus pensando em recompensa, mas o que foi que ele disse no Apocalipse? Meu galardão está comigo. Ele podia ter deixado com Abraão. Não seria uma vez que Abraão é pai na fé dos que creem. Ele podia ter deixado, quem sabe, com Davi. Ele podia ter deixado com João, não sei. Ele está comigo. Alguém já assistiu a alguma cerimônia em que o próprio comandante da cerimônia, o chefe, destaca para você para entregar o seu galardão, o seu documento? Veja o privilégio. Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua fé. Meu galardão está comigo. Então, pense nisso, mas no sentido negativo não. O juiz é justo. Como eu disse ontem, quantas vezes uma pessoa na igreja, trabalho missionário, faz o máximo, ninguém nota, ninguém destaca, e muitas vezes falece, acabou, morreu, ninguém lembra mais. Não se preocupem, Deus está acompanhando tudo. Aleluia! Ele é fiel. Ele lia apenas uma passagem. Julgamento da igreja, nós vamos tomar pelo menos uma referência. Não importa que tenha poucos minutos, mas isso não é. Vamos tomar essa primeira referência. Romanos 14, versículos 10 e 12. Pequenos vislumbres da palavra de Deus sobre essa área tão profunda que é a ordem dos eventos futuros. Romanos 14, 10 e 12. 10 e 12. O 10 diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos que comparecer. Está vendo qual é um dos critérios que Deus vai usar? Quem sabe se não temos aqui irmãos dizendo, irmão Gilberto, se eu tivesse uma ideia dos critérios que Deus vai usar,
Eu tomaria cuidado. Aqui está o deles. A Bíblia revela. Ou você pensava que não? Quem sabe se não tem criança aqui dizendo, puxa vida, se eu tivesse uma ideia dos critérios que Deus vai usar para recompensar, a Bíblia contém, aqui está o deles. Veja como é que diz o versículo. Versículo 10 diz, mas tu, por que julgas teu irmão? Então acabemos com essa mania de fazer juízo dos outros errado. Ou tu, porque desprezas teu irmão. Nós temos esse hábito de desprezar as pessoas. Todos havendo de comparecer ante o tribunal de Cristo. O que você deduz disso aqui? Que um dos critérios é esse. Veja também o versículo 12. De maneira que cada um de nós, e minha irmã, meu irmão, você pensa que você escapará? Veja, aqui a Bíblia não diz todos. Pode ver no texto da sua Bíblia. Cada um. Porque quando a gente diz todos, uma pessoa habilidosa, você se esconde num cantinho. E no meio de todos. Aqui não é cada um. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas veja, não é salvação, é galardão. Salvação não é adquirida, salvação é uma dádiva, um dom de Deus. Que Deus oferece graciosamente, gratuitamente. Não é porque Deus seja complacente com o pecado. Mas se Deus perdoa a todo mundo, então Deus é complacente. Mentira, Deus não é complacente. É porque alguém pagou o preço. A Bíblia chama no Antigo Testamento de expiação. Alguém se lembra de um homem, dois homens que foram orar no templo? E um era muito cheio de orgulho e lembra do outro que dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu não vou ler, que o tempo não dá. Mas você conhece isso no Evangelho de São Lucas. Foi Jesus que expôs a parábola. O outro eu não vou falar. Não vou perder tempo com ele. Inclusive jejuava demais, etc. Mas o outro, a Bíblia diz que ele batia no peito. E diz que ele nem tinha coragem de se levantar. Diz que ele abaixava, humilhado, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Um pecador, o original não diz um. Nunca me esqueço do dia que o Espírito Santo me despertou e disse, pega o texto original. Lá diz, quer dizer, de todos os pecadores eu sou o pior. Será que é a sua posição e a minha? Deus nos abençoa quando a gente se humilha. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Quer dizer, Deus, de todos os pecadores eu sou o pior. A Bíblia diz, esse voltou para casa justificado. E aquela frase quando ele disse, ó Deus, tem irmãos que estão procurando a passagem. Tudo bem, eu sugiro que você se controle, deixe isso para depois. Está em Lucas. Ó Deus, tem misericórdia. Se houvesse tempo, eu pediria para cada um dar uma olhada na versão que você está usando. Porque nenhuma das versões em português ou francês ou alemão traduz o original. Isso é mais uma maneira de a gente despertar os irmãos para se aprofundar em exegese. Agora não se esqueça, meu irmão, se você se aprofunda em exegese, não se esqueça de hermenêutica. De que adianta exegese e hermenêutica? Há obreiros, irmão, que são doutores em exegese e hermenêutica. Não vão conseguir nada. Ou caso contrário, o que é hermenêutica? As leis e princípios de interpretação da Bíblia. E onde estão essas leis? Na própria Bíblia. Eu pensei que eram os teólogos. Não, senhor. Hermenêutica correta são princípios de interpretação que estão embutidos no próprio texto. Mas de que adianta conhecer hermenêutica a fundo se a pessoa não penetra o que é exegese? Exegese é o texto original. Que muita gente, não, mas isso é coisa para certa pessoa. Não, a língua grega é uma língua como qualquer uma outra. Agora é claro que eu estou falando do grego bíblico, não é o grego de hoje. Aqui deve ter irmãos que são missionários na Grécia, e o grego de hoje, imagine como era o português na época de Luís de Camões. Você não entende nada, porque a língua é um organismo vivo, com o tempo ela avança. Bom, voltando ao assunto. Ó Deus, diz que o homem curvo, curvado, com o rosto no pó, dizendo, ó Deus, tem misericórdia. No original, o termo, ao pé da letra, caso você queira
gravar na sua memória a frase, eu me responsabilizo diante de Deus. Ó Deus, olha para mim com misericórdia, como tu olhavas para o sangue aspergido em cima do propiciatório. Tudo isso que eu disse, está lá em Lucas, no versículo, na palavra misericórdia. Ao pé da letra ele dizia, por isso eu entendo, irmão, que aquele homem era judeu. Como é que aquele homem falou dessa maneira, se ele fosse gentio? O que você acha? Para ele falar daquela maneira, Senhor, olha para mim, como tu olhas para o sangue que era aspergido em cima do propiciatório na Arca Santa. Irmão, lembra que quando a arca era aspergida com sangue, pronto, a ira de Deus era desfeita por causa de que um cordeiro tinha sido morto, um animal, em lugar do pecador. Aquele animal que era morto, o cordeiro, era um símbolo do cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória seja a Deus. Tem misericórdia de mim. Interessante é que no velho diz, mas por que na tradução em português não se coloca Por causa da estrutura da língua portuguesa. Cada língua humana tem sua estrutura sintática. Você fala português, sabe disso? Eu não estou falando de morfologia. Eu estou falando de sintaxe, que é estrutura. Você sabe o que é tecido? Quando você pega um pedaço de tecido, o que é tecido? São fios, tecido no sentido contrário. Sintaxe é o tecido da língua. Não é fácil. Como traduzir isso? Só alguém estudando. O pecador, ao pé da letra, ele dizendo, de todos os pecadores eu sou o pior. Deus ia deixar de ter misericórdia desse homem. Glória seja ao seu santo nome. Então, nós vamos... O tempo esgotou. Eu dou graças a Deus, porque os irmãos estão com fome, bendito seja Deus. Espere em Deus que essa fome sua e minha aumente. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus. Porque eles serão fartos. Eu vou pedir que o auditório repita comigo, porque eles serão fartos. Porque eles serão fartos. Mais uma vez só, porque eles serão fartos. Glória seja o seu santo. Deus é fiel, sua palavra é fiel. Eu tenho a bondade de reassumir uma pessoa que é muito clara. Os irmãos sabem que hoje há muita coisa reservada ainda para a confraterna, de acordo com a informação do pastor Joel. Mas ouça, por favor, as instruções direitinho. A Deus seja toda a glória,